Bora aprender mais um pouquinho, seja bem-vinda. Bora aprender mais um pouquinho para a gente se tornar uma mulher produtiva, para a gente se tornar uma mulher que valoriza o nosso tempo, né? A gente sabe que tempo vale mais do que dinheiro, é uma moeda que não tem reembolso, é algo precioso que não volta mais. Então, todo tanto que a gente souber como aproveitar o nosso tempo melhor. No livro A Brevidade da Vida, a Sêneca fala, né? Da vida não somos carentes, nós é que a desperdiçamos. Ele diz, né? Que ele afirma, a vida não é curta, é a gente que desperdiça muito do nosso tempo. Então, a gente precisa aprender a valorizar, a desfrutar do nosso tempo, porque o nosso tempo é suficiente, dá tempo de fazer tudo que a gente quer, tudo que a gente gosta, tudo que a gente precisa, dá tempo sim, tá? A gente só precisa administrar melhor e parar de desperdiçar o nosso tempo, né? Então, sem mais delongas, hoje, gente, vocês me perdoem, mas tem uma tossezinha aqui me perturbando, mas, né, vamos lá que vai dar certo. O que eu preparei para ensinar para você hoje? Essa aula é muito prática, muito mão na massa, sabe? Muito dinâmica também, porque vou te dar aqui um laboratório para você experimentar. Várias maneiras aí de você pode testar, 3 maneiras, né? Para você ver aí qual que encaixa melhor na sua rotina, qual que encaixa melhor no seu dia a dia, para você aprender a planejar os seus dias. É muito importante o planejamento. Claro que a gente precisa de executar, mas o planejamento é o primeiro passo. Então, para que a gente não deixe o dia correr solto, para que a gente não deixe as coisas, né, saírem do nosso controle, para a gente saber para onde a gente está indo, a gente precisa ter um planejamento. Então, planejamento é algo muito importante. É aqui, nesse momento, que você consegue dominar aquilo que é importante para você. É aqui que é o momento que você consegue colocar realmente o que é importante e que você quer fazer no seu dia a dia. Então, um bom planejamento é muito importante por conta disso. E aí a gente sabe que tem o planejamento anual, tem planejamento mensal, tem o planejamento semanal. E se você tiver que escolher, eu vou te falar, se você está aprendendo a planejar, comece a aprender a planejar o seu dia e a sua semana, tá? Se você nunca vier a planejar seu mês ou seu ano, mas se você planeja a sua semana, o seu dia já está valendo demais e pronto. Então, assim, foca em aprender a fazer um planejamento semanal. E antes de você aprender a fazer um planejamento semanal, né, ou fazendo o seu planejamento semanal, você vai aprender a planejar o seu dia. E eu trouxe aqui 3 maneiras diferentes para você ver qual que vai ser o ideal para você. Vou trazer praticidade para ajudar você a chegar no seu propósito. Elisete, eu vou... eu não consigo, Elisete. Você consegue desligar seu microfone aí? Você daqui. Isso, só para ficar mais fácil. Mas se vocês precisarem falar, pode ligar o microfone aí ou mandar no chat que eu estou aqui, tá? Então, para você, eu quero aqui te mostrar 3 maneiras diferentes para você escolher aí qual que vai funcionar melhor para você, tá? E aqui eu trouxe aqui primeiro, para a gente começar, 4 motivos por que você precisa aprender a fazer planejamento. Por que é importante você começar a planejar? Primeiro motivo é que vai reduzir a ansiedade e o estresse. Se você sabe o que você tem para fazer, vai tirar aquele sentimento, né, daquele susto, aquele suspiro, aquela tensão, né, de ficar sempre assim tentando correr atrás do tempo, apagar incêndio. Então, se você já acorda sabendo o que você tem para fazer, então com certeza absoluta não vai ter estresse. As chances de você ter estresse e ansiedade no seu dia diminuem bastante, porque você já sabe o que você tem para fazer. É muito diferente, porque assim, se você não faz planejamento, de repente, dá 3 horas da tarde, você lembra, meu Deus, eu tinha que ter feito tal coisa e não fiz. E aí você, de repente, você começa a ficar estressada, ansiosa e começa a apagar incêndio. Outra coisa é porque, com certeza, vai aumentar a sua produtividade.
Você tem uma noção ali das horas que você tem disponível para você no seu dia, e aí você vai colocar no seu dia as coisas que você tem para fazer. Então, com certeza, você vai ser muito mais produtiva. E também vai trazer clareza de quais são as suas prioridades. É muito importante a gente saber, nós mulheres, nós temos várias prioridades, a gente tem várias coisas que a gente precisa levar ali, equilibrar ali os pratinhos ao mesmo tempo. Então, vai ficar muito mais fácil para você ter certeza daquilo que você vai falar sim e daquilo que você vai falar não, se é prioridade para você, né? Então, por exemplo, se amanhã eu sei o que eu vou fazer e hoje o meu marido, ou um filho, ou uma amiga pergunta para mim, amanhã você pode fazer tal coisa? Se eu já sei o que eu tenho para fazer amanhã e é prioridade para mim, eu vou ter muito mais leveza, tranquilidade, falar assim, olha, infelizmente amanhã eu não consigo, porque amanhã já está assim assado, eu já tenho, né, o meu planejamento, mas pode ser semana que vem, então com certeza isso ajuda também. E com certeza você vai criar tempo para você. Você vai ter espaço na sua agenda para você se cuidar, espaço até para descansar. Porque dá tempo de fazer tudo isso num dia. Dá tempo de trabalhar, dá tempo de correr atrás de um monte de coisa e ainda dá tempo de cuidar de você e dá tempo até para você descansar. Te falo porque eu durmo de dia, todo dia. Durmo mesmo. Todo dia eu tiro ali o meu cochilo maravilhoso, né? Aquele tempo ali de descanso que reenergiza a gente. Dá tempo sim, tá? E aí eu também trouxe aqui uma das coisas que eu ensino na minha mentoria, ensino para as minhas alunas a olharem para as áreas da vida de uma mulher. Então, se você não tem muita clareza do que você quer colocar no seu dia, vai perdoando, gente, que tem hora que eu vou parar aqui porque a garganta está coçando. Essa época, né? É o ônus desse clima maravilhoso que a gente está começando aí, né? Vem essas chatices dessas doenças do inverno. Mas aqui, então, se você não tem muita clareza do que precisa estar na sua agenda, se as coisas estão meio soltas na sua mente, então eu trago aqui para você a lista das 9 áreas principais que nós mulheres precisamos de espaço, tá? Umas mais que as outras, viu? Mas de uma forma geral, são essas áreas aqui. A área da espiritualidade, que é a sua conexão com o Senhor, com algo maior, né, na sua fé que você acredita. Então, precisamos desse espaço na nossa agenda. Né? Relacionamento, se você é casada, se você tem um namorado. Agora, por exemplo, se você é solteira, você não precisa de tanto tempo para isso. Não, você não precisa de tempo nisso na sua agenda, né? Se você está solteira. Maternidade. Se você tem filhos, você precisa de espaço na sua agenda para os filhos. Lar, organização e gestão da sua casa, também precisa de espaço na sua agenda. A área profissional é uma área que ocupa muito espaço na nossa agenda, né? Que é o horário de trabalho. Saúde e beleza também precisa ter espaço na sua agenda. Cuidar de você, cuidar da sua saúde, cuidar da sua aparência, cuidar da sua pele, do seu cabelo. Precisamos, tá? Precisamos nos cuidar. Essa aqui é uma das áreas favoritas para mim. Vida social também precisa de espaço na sua agenda. Aquele tempo ali, né, de você sem filtro ali, descansar, ficar com umas amigas, tomar um café com alguém, para jogar a conversa fora, também precisa de espaço na sua agenda. Família de origem, né, que é os pais e os irmãos, também precisa de espaço na sua agenda. Talvez você seja aquela pessoa que precisa, hoje está naquela fase assim, que já precisa levar seu pai ou sua mãe a um médico, buscar uns exames, ajudar com alguma coisa ali, né? Então, também vai ser algo que vai ocupar espaço na sua agenda. Ou talvez não. Talvez você não precisa, tem um outro, né, um outro filho que faça isso. Então, por isso que eu falo que dessas 9 áreas aqui, algumas talvez você precise dedicar mais tempo e outras você não precisa de espaço na sua agenda. Então, eu trouxe aqui para te dar uma visão geral. E a última área da intelectualidade, que é a área, né, do saber, do aprender, dos cursos. Então, essas são as principais áreas da vida de uma mulher, que você precisa ver aí qual delas está precisando de mais tempo, de mais espaço na sua agenda, e talvez tenha alguma que nesse momento não precisa, tá? Então, quando você for fazer sua agenda, você precisa lembrar de olhar para essas áreas da vida, tá? Então, bora lá.
para as 3 formas de preparar aqui o seu planejamento na sua agenda mesmo. Aí eu estou falando agora de agenda mesmo, pegar papel, caneta, o aplicativo que você usa e planejar o seu dia. O primeiro jeito que você pode ter de planejar o seu dia é de hora em hora, tá? Então, assim, você começa da hora que você acorda até a hora que você vai dormir. É bom você usar um planner, uma agenda que já tem essas horas ali, né? Ou, se você preferir, você pegar um caderno, como é que chama? Moleskine, né? E você mesmo escreve à mão ali 5, 6, 7, 8, até a hora de você dormir, tá? Então, a primeira maneira é planejar de hora em hora. Aí eu pensei aqui, qual que é o tipo de... Para quem que esse tipo de planejamento é ideal? Para aquela mulher que gosta de estrutura, que gosta mais de rotina, que é mais detalhista e que ela que tem compromissos, assim, os dias mais cheios, tem mais compromissos. Esse aqui, particularmente, é o jeito que eu faço meu planejamento. Então, para mim, é o melhor jeito. Mas o que acontece? Eu sou professora de inglês e também dou mentoria, e também tenho reuniões, então faz parte muito da minha rotina. As aulas são de hora em hora, então são aulas que duram 1 hora. Eu tenho reunião que dura 1 hora de duração, eu tenho reunião que dura 2 horas de duração. Então, essa aqui é a melhor maneira para mim. Então, de hora em hora, está tudo ali. O que é que eu faço? Então, seria para esse tipo de mulher, que precisa de uma coisa mais estruturada, um perfil mais analítico, que é o meu caso, gosta desse tipo de preparação aqui do dia, fazer esse planejamento. E como que você faz? Você vai dividir o seu dia de hora em hora. Você vai pegar ali a sua agenda, o seu planner ou o seu caderno. Devia ter deixado um caderno meu separado aqui, porque de quando eu fazia num caderno, mas não está aqui perto de mim, vou deixar. Mas aí é realmente assim, eu acordo 6 horas, então coloco lá 6, 7, 8, 9. No meu caso, eu coloco das 6 à meia-noite, que é a hora que eu acordo, e a minha última hora do dia é meia-noite. Meia-noite eu vou dormir. Hoje em dia eu estou dormindo mais cedo, né? Estou dormindo 11h30, mas é até meia-noite. Então, primeira coisa, você vai colocar lá de hora em hora. E aí, você vai anotar as suas atividades para cada hora. Então, por exemplo, assim, das 6 horas, café da manhã. Então, você coloca lá 6 horas, café da manhã. Preparar o café da manhã, tomar café da manhã, vamos supor, com a minha família. 7 horas, academia. 8 horas, organizar, né, a casa. 9 horas. Aí você vai colocar ali de hora em hora. E aí, então, se você tem, por exemplo, igual no meu caso, eu tenho uma reunião na segunda-feira de um projeto, né, que eu faço parte com mais 3 amigas, que é o Clube Mulheres Multiplicadoras. Aí, por exemplo, segunda-feira a nossa reunião é de 2 horas. Então, ali, 3 e 4 fica escrito reunião Clube Mulheres Multiplicadoras. Então, não necessariamente precisam ser compromissos de 1 hora de duração. Talvez tenha compromisso que vai ter 2 horas de duração, vai ter 1 hora e meia, mas aí você anota ali. Então, fica bem detalhado assim, hora de almoço, né? Então, assim, se eu tiro 1 hora de almoço, então lá, meio-dia, eu escrevo almoço. Eu tiro um intervalo para descansar, que é a hora desse meu cochilo, às 14 horas. Então, às 14 horas, está lá, intervalo, né? Porque, assim, eu almoço meio-dia, então tiro 1 hora para fazer o almoço, ou preparar, ou esquentar, almoçar, e aí eu volto para o trabalho, né? Então, eu não tiro mais, né, mais tempo de almoço, mas isso é muito particular. E você precisa, inclusive, nesse de hora em hora, você precisa colocar esses intervalos de descanso, porque não dá para você trabalhar ali, batida ali, de hora em hora e hora, sem tirar uma pausa para você respirar, para você fazer um lanche, para você tomar um cafezinho, para você dormir, né, tirar um cochilo depois do almoço. É muito importante você tirar esses tempos livres para descanso e também você deixar um respiro, um tempo de respiro. Então, tipo assim, de 5 a 6 é um tempo de respiro, porque vai que acontece alguma coisa, vai que acontece um imprevisto, né? E para você não ficar com aquela coisa muito engessada, tá?
E aqui essa maneira de preparar o dia realmente é uma coisa muito estruturada. É bom também para quem tem o dia que trabalha no CLT. Então, assim, também essas horas que sobram ali, que a pessoa não está, né, na CLT, de hora em hora, ela tem ali também mais clareza do que ela vai fazer com aquelas horas. A hora de almoço, por exemplo, ou a hora depois que chega do trabalho, também é bom. Mas não se esqueça, deixa esses tempos, né, de pausa para você descansar e de horas de respiro para, se acontecer alguma coisa, você tem um crédito ali de tempo para você se organizar novamente, tá? As vantagens dessa forma de preparar a sua agenda, o seu dia, é que gera muita clareza do que você tem para fazer e também você tem muito controle sobre o seu tempo, porque você está dividindo o seu tempo em pequenas porções mesmo, de hora em hora. Então, você tem muito controle. É a maneira que você mais consegue ter controle, né? Essa palavra é meio comando, né? Que a gente não consegue controlar. Mas que você tem mais comando sobre a sua hora. Porque, por exemplo, assim, você coloca ali 1 hora para você estudar um curso, tá? E aí você tem uma aula que é de 40 minutos. E você reservou ali 1 hora para aquela aula. E a aula é de 40 minutos. Então, você sobra 20 minutos, você vê, fala assim, nossa, 20 minutos? E você vê que 20 minutos dá para você fazer um monte de outra coisa. Entendeu? Então, você começa a ter noção. Ou, por exemplo, assim, você tira 1 hora de almoço, aí você faz o almoço e almoça, e sobra 10 minutos. Esses 10 minutos, você percebe que dá tempo de você tirar uma roupa do varal, né? Gente, 10 minutos, você vê assim, gente, 10 minutos parece que não dá tempo de fazer nada, mas dá. Dá tempo de você recolher a roupa no varal, ou dá tempo de você colocar uma roupa na máquina para lavar, ou dá tempo de você responder umas mensagens. Então, a maneira que mais você consegue ter clareza do tempo que você tem e de como comandar esse tempo. E evita também você perder tempo com distração, porque aí você foca. São blocos de tempo muito pequenininhos, né, de 1 hora. É o menor aqui, né, de blocos de tempo, que vocês vão ver as próximas aqui, formas. Então, você evita se distrair, porque o seu tempo está muito blocado, né, que é o box timing, que a gente fala, que é o tempo, né, de hora em hora ali, que é esse termo técnico, né, que é o box timing, caixas de tempo. E uma dica para você fazer o seu planejamento assim, é você usar aplicativos, né, igual o Google Agenda, ele é assim, de hora em hora. Ou você pode usar um planner também que tem essas horas. É muito legal, vou te falar as 3 formas e você vai ver qual que encaixa melhor para você. Ah, eu não sei qual que é mais certa. Não tem certo e errado. E eu sei, assim, que quando eu falo isso na minha mentoria, quando eu falo isso para as minhas alunas, chega assim, essa eu me identifiquei. Você vai ver que você vai identificar que essa eu me identifiquei aqui. E claro, você vai testar, né? A segunda forma de planejamento é por blocos. Manhã, tarde e noite. Então, você separar o seu dia em blocos de tempo. Blocão, né? Agora não é mais de hora em hora. O que você vai fazer de manhã? O que você vai fazer à tarde? O que você vai fazer à noite? É muito interessante aqui, porque assim, eu sou professora de inglês, e em inglês, deixa eu te ensinar aqui um pouquinho de inglês. Em português, a gente tem manhã, tarde e noite. Em inglês, a gente tem in the morning, que é de manhã, in the afternoon, que é de tarde, aí a gente tem in the evening e at night. Em inglês, a gente aprende 4 maneiras de você falar os blocos de tempo. In the morning é de manhã, in the afternoon de tarde. Agora, para a noite, tem o in the evening e tem o at night. Qual que é a diferença? Todos dois é noite, mas in the evening são as primeiras horas da noite, que é esse momento que nós estamos aqui agora, né? Nesse momento da aula que está sendo gravada aqui, 8 e pouco da noite, é o in the evening. At night são as horas mais tardes da noite. Então, por que existem esses termos diferentes em inglês? Por que a noite é dividida em 2? Porque existem alguns países da Europa, principalmente, que tem época do ano que escurece muito tarde. A Itália, por exemplo, essa época do ano, a Itália, 9 horas da noite, o sol está brilhando.
Então, por isso que existe o in the evening, porque como tem essa questão do sol ainda tá, o dia está claro, o sol ainda está brilhando, então é meio que um horário comercial, é um horário de ação, ativo, né? Então, seria, por exemplo, aqui, se você quiser dividir os seus blocos manhã, tarde e noite, o bloco da noite pode ser as primeiras horas da noite. Não é que você vai colocar tarefa para você fazer 11 horas da noite, meia-noite, mas o seu bloco da noite, das 6 às 9, das 6 às 8, o que, que você faz? Entendeu? Eu acredito que, assim, esse tipo aqui de horário é muito bom para aquelas mulheres que querem ser organizadas, mas não quer aquela coisa tão blocada, aquela coisa tão rígida. Ela quer um pouco mais de flexibilidade, porque assim, se a mulher que não se encaixa na hora e hora ali, porque ela fica ansiosa. Tem mulheres, eu já vi, né, assim, ajudando, né, aqui com a minha mentoria, que esse negócio de hora em hora gera ansiedade nela. Ela fica meio presa, assim, nossa, 9 horas é hora de fazer isso, nossa, 2 horas é hora de fazer aquilo, e gera um pouco de ansiedade. Então, aqui, quando você faz o seu planejamento manhã, tarde e noite, em blocos de tempo, você fica mais tranquila. Você vai simplesmente dividir o dia em 3 partes. Manhã. E o que você vai fazer de manhã? Coloca 2 coisas, 3 coisas para a parte da manhã. Parte da tarde, 3 coisinhas, 2 coisinhas para a parte da tarde. Parte da noite, 2 coisas. Então, assim, é bem, sabe, flexível, fica leve. É bem gostoso de você fazer. Assim, você então vai separar as principais atividades para aquele período do dia. E aí, então, nesse tipo aqui de planejamento, é muito bom você olhar o seu cronotipo. Porque se você é uma pessoa matutina, então você vai, por exemplo, colocar os estudos, o exercício físico na parte da manhã. Porque é a hora que você tem mais performance, é a hora que você tem mais energia. Então, aí, você, por exemplo, na parte da tarde, você coloca, por exemplo, tarefas mais braçais. Então, de manhã você estuda, você faz exercício físico, você lê a Bíblia, você faz a sua leitura, e à tarde você cuida da casa, entendeu? Porque à tarde a sua energia está mais baixa. E à noite, como você é uma pessoa matutina, à noite você coloca só família. Porque lembra que eu falo para você se basear nas áreas da vida? Então, à noite que você, né, se você é uma pessoa matutina, essa hora a pessoa matutina, ela já está indo. Ela já é um corpo presente. Se ela estiver aqui assistindo alguma coisa, é com muito esforço. Então, assim, aí à noite, você, nesse tipo de planejamento aqui, você coloca uma coisa mais leve. Você janta, né? Eu ainda em plena atividade. Pois é. Ana Paula, que ela é minha aluna, a gente sabe, o cronotipo da Ana Paula é o intermediário, né? Que tem os picos e os altos e baixos aqui, né, da energia. Eu também sou assim, apesar de eu ser raiz mesmo noturna, né? Mas assim, aí a pessoa que é matutina, ela dorme mais cedo. Então, um bloco de tempo da noite é fazer o jantar, organizar a cozinha, deixar a casa em ordem e ter um tempo com os meus filhos, assistir um filme com meu marido, porque isso também tem que ter espaço na sua agenda, tá? Agora, a pessoa noturna, por exemplo, igual eu, o bloco, se eu for dividir o meu dia em blocos de tempo, à noite eu tô super eu tô igual a Ana Paula, em plena atividade. Então, à noite eu estudo, à noite eu dou aula, à noite eu faço coisas que eu tenho uma boa performance. E de manhã, meu bloco da manhã seria mais para o autocuidado, para fazer o exercício físico, apesar de que exercício físico para mim é bem melhor à noite, mas eu não faço porque eu trabalho à noite. Então, esse tipo de planejamento aqui, em blocos, é muito bom você aproveitar a energia do seu cronotipo, tá? E ele realmente, a vantagem é que ele é mais leve, e aí você também tem espaço para imprevistos, porque você não lota a sua agenda jamais, gente. Em nenhuma das formas que eu vou te ensinar aqui, você lota a sua agenda, tá? Igual eu te falei, de hora em hora, deixa horas para descanso, deixa horas livres para nada, porque sempre surge um negócio, né? A gente que é mulher, né? A vida da gente é uma surpresa eterna, toda hora tem uma surpresinha. Sempre tem que ter isso, tá?
E também é mais fácil de você se adaptar com uma rotina mais instável. Então, assim, se você é uma pessoa que tem muito que ir e vir, que você tem muitas coisas para fazer, que não depende só de você, é bom, encaixa melhor aqui, tá? Ideal para quem cuida dos filhos ou trabalha de forma híbrida. É muito bom para aquela pessoa que tem dia que ela trabalha presencial, tem dia que ela trabalha em casa. É também muito bom para quem tem filhos que precisa, né, fazer tarefa de casa com o filho, precisa levar e buscar na escola. Então, essa maneira aqui é muito boa para isso, porque você fala assim, não, hoje é dia de trabalhar em casa, então de manhã é trabalho, à tarde eu não trabalho. À tarde é dos meus filhos, vou fazer tarefa com os meninos, eu vou cuidar da casa. Então, dá para você ter mais essa flexibilidade. É muito bom preparar o dia desse jeito, tá? E a terceira forma é planejar o dia sem preocupar com a hora e nem com o período do dia, manhã, tarde e noite. Você simplesmente planeja assim, amanhã é sexta-feira, o que eu vou fazer amanhã? E você faz uma listinha de tarefas, sem hora marcada, né? Então, é bem livre, você só faz uma lista de tarefas. Esse aqui é muito bom para aquela pessoa que quer acordar com foco, com direcionamento, mas ela quer uma leveza extra. Sabe? Essa forma de preparar aqui é para aquela mulher que é mais... Sabe aquela que é mais cri-cri com a agenda? Olha que maravilha essa forma. A gente vai identificando. É bom você testar. Eu já testei todas elas e eu me encaixei de hora em hora. Né? Então, assim, para mim é perfeito, mas é para mim. Agora, essa maneira aqui, realmente, é para aquela mulher... Sabe aquela mulher que tá assim, não gosto de fazer a agenda. Não gosto desse negócio, tal hora faço isso, tal hora falo aquilo. A agenda não funciona para mim. Muitas vezes, já aconteceu, de muitas vezes eu ouvi uma coisa, tem ensina a fazer a agenda, né? Esse negócio de agenda não é para mim, não. Isso não funciona para mim. Então, é porque assim, ela acha que a agenda é isso, de hora em hora, e não é. Então, isso aqui é para essa alecrim dourado, que fala que não gosta da agenda, tá? Então, ela simplesmente coloca, amanhã é sexta-feira, amanhã eu vou lavar o banheiro, vou assistir uma aula do curso que eu estou fazendo, vou marcar o dentista do meu filho e vou preparar uma comidinha diferente, porque amanhã é sexta-feira. Pronto. Isso é planejamento. Isso é agenda, tá? Então, é aquela que precisa, sim, ela planejou o dia dela, tá? Ela quer acordar e saber o que ela tem para fazer, mas ela quer esse nívelzinho ali mais, né, um grau de leveza extra, né? Eu sempre fiz a lista e vai dando check. Então, é o planejamento, né, aqui da forma número 3. Faz uma lista e vai dando check. Mas sempre lembrando de não lotar a sua agenda, não fazer uma lista de 10 coisas, de 15 coisas, não. Passar roupa, estudar uma aula, ler a Bíblia, e fazer almoço e assistir um filme à noite com meu marido. Pronto, entendeu? Então, assim, aí nesse caso, você pensa em 3 coisas principais que você tem para fazer, para você começar. Depois, à medida que você vai ficando mais craque, que você vai pegando jeito, você pode até começar a conseguir colocar mais coisa no seu dia. Mas, assim, você vai ver que vai ficando leve, tá? E aí você tem que ver quais são as suas prioridades. Quem planeja o dia assim tem que estar muito focado no que é prioridade. Porque tem semanas que a gente tem uma prioridade, tem semanas que não tem. Igual, por exemplo, essa semana, não, hoje é quinta, né? Semana passada a minha prioridade era fazer os meus exames do acompanhamento que eu preciso fazer da minha saúde. Então, isso era prioridade. Então, mesmo que eu planeje meu dia de hora em hora, eu precisei adequar a minha agenda para aquilo ali. Então, precisa realmente saber, principalmente nessa forma número 3 aqui, você precisa tomar cuidado com quais são as suas prioridades. Tem semana que é saúde, tem semana que é mais trabalho, porque tem uma demanda maior de trabalho, tem semana que você cisma, que você tem que colocar em dia os seus estudos, tem semana que você está construindo um hábito novo e você está mais focada, então precisa ver isso aí, tá? E aí também, sempre lembrando que você pode ver que pode ser adiado
e o que pode ser delegado, por exemplo, tá? Isso sempre você vai ver. E aí, esse tipo aqui é para essas pessoas que têm um pouco de estranheza com essa questão da agenda, mas ela fazendo planejamento assim, ela reduz aquela ansiedade que ela tem, porque isso é fato. Essa mulher que fala que não gosta de agenda, ela começa o dia dela já ansiosa, porque ela não sabe o que ela vai fazer. Ela tem 1000 coisas para fazer, mas ela não sabe nem por onde começar. E aí gera aquela ansiedade, gera aquela preocupação. Só que é só ela fazer isso, planejar aqui da forma número 3 que eu estou te ensinando. E aí ela vai ter foco para o dia dela. Aí ela acorda, vê ali a listinha que ela preparou para o dia, e ela vê, não, agora eu estou aqui mais para fazer o item número 4. Ela vai lá, faz, dá check, e assim ela vai movimentando o dia dela. Tá? Nesse caso aqui de planejar os seus dias assim, o que você precisa fazer? Você precisa muito priorizar alguns rituais, algumas rotinas que não pode deixar de ter no seu dia. Porque, assim, você vai só uma lista de tarefa, mas inclua rotinas. Então, assim, um devocional de manhã, uma leitura que você, né, que você está lendo um livro, tem um ritual ali da noite também, um momento de, sabe, assim, de autocuidado. Então, para você planejar o seu dia assim, lembra de você construir alguns rituais, porque tem coisas que você faz todo dia, tem coisas que você tem que fazer todo dia, então, assim, essas já vão ser rituais ali do seu dia. E aí você inclui 3 coisinhas a mais que você precisa fazer, tá? E assim você pode planejar. E usando uma dessas 3 aqui, estou te ensinando a planejar um dia, mas quando chega o fim de semana, você já planeja a sua semana, tá? Você vai planejar a sua semana seguindo uma dessas formas aqui. Então, você vai planejar o que eu faço na segunda-feira, o que eu vou fazer na terça, né? Então, assim, quem tem filhos pequenos, por exemplo, pode colocar assim: sexta-feira é dia da família, né? Ou se não, aquelas pessoas que têm mais flexibilidade de horário de trabalho, fala assim: segunda-feira eu não trabalho. Eu tenho uma colega que ela também ensina sobre gestão do tempo e ela não trabalha segunda-feira. Ela acabou de ter bebê agora e ela está mudando, né, o nicho de trabalho dela. Ela está muito focada, né, gravidez, e ela está produzindo muito conteúdo agora também, porque ela está com um bebezinho de 2 meses. Mas, assim, antes de ter o Luiz Felipe, ela trabalhava com gestão do tempo e ela não trabalhava na segunda-feira. Ela não tinha filho e não trabalhava na segunda-feira, porque ela, assim, ela passava o fim de semana muito solto, né? Então, assim, ela e o marido dela passeavam e visitava pessoas, e ela curtia preguiça, e ela deixava as coisas mais assim, sabe? Fazia uma comida e não preocupava com lavar a louça, e segunda-feira ela via que ela acordava naquele ritmo de preguicinha ainda. Então, assim, segunda-feira era um dia que ela não fazia nenhum compromisso profissional. Ela só colocava a casa em ordem, curtia uma preguicinha ali e tal, e começava a semana na terça-feira. Então, assim, mas aí na hora de fazer o planejamento dela, ela falava terça-feira isso, quarta aquilo, quinta aquilo, sexta tal, tal, tal. Então, aí é uma maneira, né, de você saber cada dia da semana o que você vai fazer. Gente, se você tiver alguma dúvida e alguma pergunta sobre essas 3 formas aqui de você planejar o dia, é só você falar, tá? E assim, nesse momento você vai ver qual dessas formas combina mais com você. Você já bateu o olho aqui, você falou assim: nossa, acho que eu vou testar essa maneira aqui, que eu acho que essa maneira aqui vai ser mais legal para mim. Ou você já vê que você já meio que faz uma delas, né? Então, você vai ver qual que combina mais com você e eu quero que você teste, tá? Porque aqui eu trouxe 3 premissas muito importantes para você. O segredo não é fazer tudo, mas escolher o que faz sentido estar na sua rotina. O segredo é você testar e ver o que faz sentido, tá? E a gente também precisa lembrar que tudo pode ser ajustado conforme a fase da sua vida. E a gente pode viver uma semana tá de um jeito, outra semana tá de outro. E você precisa sempre lembrar.
tudo pode ser ajustado, tudo pode ser organizado, reorganizado. A gente é livre para testar e para estar sempre ajustando, tá? Então, quero que você faça a sua agenda, quero que você pense aí qual dessas que você vai experimentar, né? Para você planejar e testar e ver qual dessas que vai funcionar para você, ok? Então, recapitulando, as 3 formas de você planejar, 3 formas diferentes. Primeira, de hora em hora. Você vai fazer ali os bloquinhos de hora em hora. Segunda, por blocos de tempo, manhã, tarde e noite. E a terceira, o dia, uma lista para o seu dia, ok? E lembre-se, existe aquela maneira que você vai se identificar, que vai ser mais a sua cara para você planejar. Eu tenho certeza absoluta que você vai ser uma mulher com propósito, você vai se tornar uma mulher produtiva. Porque o nosso objetivo aqui, a minha missão com você é ajudar você a bater no peito e dizer com muito orgulho: eu falo e faço. Eu começo e termino as minhas coisas. Eu dou check mesmo. Se eu falei que eu ia fazer, eu vou lá e faço, ok? É isso, então. Muito bom estar aqui com vocês mais um dia. Coloque em prática. Se você precisar de ajuda, eu estou aqui, mas faça, tá? De nada adianta você vir aqui para essa aula e não colocar em prática aquilo que você está vendo aqui comigo. Então, conhecimento bom é conhecimento feito, prática, tá? Começa, vai testando. Lembra, o feito é sempre melhor do que o perfeito, mas o importante é você testar.